A gente finalizou a aula 1 falando sobre, né, uma trinca muito importante para a construção de plataforma política, né? Então a gente falou de arquétipo. Aí eu peço que todo mundo coloque o celular no silencioso, por favor. A gente falou sobre arquétipos, a gente falou sobre bandeiras e a gente falou sobre imagem, né? Foi onde a gente finalizou a nossa composição, que é aquilo que está no bastidor, por trás do material e da composição do conteúdo político, né? Então, foi aí que a gente parou, beleza? Então, agora, a nossa continuação, eu quero deixar muito claro. Nós não vamos falar aqui sobre funcionamento de redes sociais, tá? Nós não vamos fazer uma oficina de rede social. Se vocês quiserem que isso aconteça, a professora Maíra, que é responsável pela grade, estou disponível para fazê-lo, mas não é o nosso foco de hoje, tá? Nosso foco é para entender esses canais, entender a produção de conteúdo para esses canais. Então, a gente ainda vai ficar no campo das ideias, tá? Alguém ficou sem a folhinha na bolsa da atividade passada? Todo mundo... É pra fazer, hein, gente? Não é que é pra entregar, não, mas é porque é legal fazer, tá? Então, recomendo que vocês façam. Vamos ver se tá funcionando o trem aqui. Um minutinho que eu já vou resolver aqui um negocinho. Então, simbora. Bom, pessoal, vamos lá? Porque aí, quando o ritmo tá ok pra vocês, tô falando muito rápido, tá tudo certo? TDAH puro, bombando. Lá no alto. Eu tô medicada, tá? Isso aqui é medicada. Isso é importante. Bom, então, gente, eu peço, por favor, atenção, pra gente não ter conversa paralela. Quanto mais focada a gente estiver aqui, mais cedo a gente volta pra casa pra vocês descansarem. Já é sábado. Vocês não queriam passar o sábado comigo hoje? Já almoçou, tá, gente? Que almoçou. Bom, vamos lá. O primeiro passo pra gente falar de canal, pra gente falar de conteúdo, é falar de narrativa. Nos últimos tempos, a expressão narrativa está muito em alta, né? Que tudo é narrativa. Isso aí é fake news, mas eles usaram a narrativa para fazer tal coisa. Usaram narrativa, narrativa. Então, se banalizou muito o termo narrativa, porque tudo é narrativa. E, de fato, tudo é narrativa. Só que existe a narrativa natural, que é a ordem que os fatos acontecem. E existe a narrativa construída, que é a que a gente está aqui para fazer. Que é, o que é a narrativa, né? É você comunicar fatos, contar histórias, direcionando a compreensão. Então, quando a gente conta uma história simples e pura, chapeuzinho vermelho. Aí no final, você sempre fala assim, moral da história. Não vai na floresta sozinho, senão o lobo mal vai te pegar. Então, toda a história infantil, você tem que chegar no final e falar, recapitulando, moral da história. Não é isso? Toda a história infantil é assim? A narrativa não. A lógica da narrativa, e não é que a história não é uma narrativa, tá? A nossa narrativa política aqui. A gente não vai chegar para o leitor e falar assim, então, você viu minha campanha durante 45 dias. Aí no dia antes da eleição, fala assim, então... moral da história. Vota em mim. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai garantir que ele vai ouvir a gente falando a moral da história? Então, cada ato de comunicação é uma forma de condução narrativa durante todos os 45 dias. E eles têm que se conversar, se comunicar. Para quê? Para que o subconsciente, o inconsciente do eleitor construa a narrativa, monte essas pecinhas desse quebra-cabeça e compreenda a mensagem que você quer passar. Fernando, por que você está falando disso? Porque eu entro no seu Instagram. Aí, eu quero saber quem é você. Como liderança política, como candidato, como player, como influenciador da área política. Aí tá lá. Tá pago. Eu na academia. Aí o outro post. Dia de São Judas Tadeu. Eu na igreja. Aí eu no outro post. Visitando não sei quem. Aí eu no outro post. Pai de pet. Aí eu no outro post. Quando eu olhar aquilo ali, que narrativa que eu vou conseguir construir juntando essas peças? Eu não sei. Então a gente não pode esperar a benevolência
do eleitor para pensar, falar, não, peraí, deixa eu ver, se eu espremer aqui sai alguma coisa. Os nossos atos de comunicação têm que construir uma narrativa. Senão, eles são apenas atos isolados. E na hora que o eleitor foi impactado por um deles, porque vocês sabem bem como funciona, vou usar o Instagram, que é o que a maioria aqui conhece de divulgação simples, digital. Vocês sabem como funciona a entrega do Instagram, não sabem? Tem alguém que não sabe? Então eu vou contar para vocês. Nós temos aqui a primeira fila com o nosso amigo. Nós temos a segunda fila, a terceira fila. Imagina essas nossas fileiras aqui, certo? Eu acabei de publicar um post. Esse controlinho aqui é um post. Eu vou mostrar para ele. Se ele interagir com esse post, curtir, assistir um pouquinho desse vídeo, o Instagram falou, opa, gerou interesse. Eu vou mostrar para a segunda fileira. A segunda fileira, lá, curtiu, deu uma assistidinha. Eu vou mostrar para a terceira fileira. E por aí vai. Ele é movido a engajamento, a interação. Se postou um vídeo, ninguém interagiu, ninguém assistiu nada, ele vai flopar. E aí, qual que é a lógica que a gente está falando aqui? Se você está na última fileira, eu não consigo garantir que ele vai chegar até você. Isso conteúdo sem pagar, tá, gente? Vai chegar até ele lá no final. Pode ser que um dos 30 conteúdos que eu postei no meu mês chegue até ele. Como é que eu vou fazer para garantir que ele não vai receber o tapago da academia? O que isso vai adicionar para a vida dele? Nada. Então, os nossos atos de comunicação têm que estar dentro de uma lógica narrativa. Senão a gente perde a oportunidade de impactar o público com alguma mensagem importante. Ah, Vera, então não posso colocar a academia? Pode, mas tem que fazer sentido. Você tem que estar falando da sua vida. Você pode fazer stories em vez de fazer feed, enfim. Tem 300 formas, mas nós não vamos discutir isso aqui hoje. Uma narrativa forte é a que usa elementos racionais e emocionais para criar uma projeção futura. O que é isso, gente? Eu vou contar a minha história para vocês. Se eu contar só as coisas técnicas, tipo, em 2013 eu me formei, em 2015 eu terminei meu mestrado, em 2018 eu terminei, em 2020... Nossa, você só estuda, não é chata. Ah, não, mas no meio do caminho eu passei por uma adversidade, eu fiquei doente, superei. Pô, já conheci medicina oriental e, me redescobri, virei outra pessoa, mudei meu jeito de ver as coisas. Você tem que equilibrar para gerar interesse. Obviamente que pautas temáticas muito segmentadas, vou falar de economia. Ninguém quer saber da minha vida, quer saber de economia. Mas a gente está falando de narrativa macro. Então, a gente precisa trazer elementos racionais e emocionais para poder conquistar o eleitor. E por que a gente está familiarizado com isso aqui? Porque o que é o arquétipo? Que a gente falou lá atrás. É a gente acessar a memória desse eleitor. É a gente acessar um conhecimento coletivo e interagir com ele. A nossa narrativa vai fazer a mesma coisa. A parte da emoção aqui não é ser dramático. A parte da emoção aqui é criar ponto de contato com o eleitor. Quando você conta a sua história, ela pode ser parecida com a dele. Quando você conta um fato, pode fazer sentido para a vida daquele público. Então a narrativa ela tem que ter esse equilíbrio para ela ser mais potente. Tá? Então, a lógica, quando a gente fala de canais digitais, de ambientes digitais, a gente fala basicamente de narrativa. Hoje em dia está muito na moda, muito em voga, muitos gurus e influenciadores ditando regras, ditando padrões de como se fazer um conteúdo. Eu estou nesse mercado há 10 anos, eu nunca consegui ser muito pragmática, porque eu acho que é um erro, por ser uma lógica muito dinâmica em se tratar da vida das pessoas e da construção de imagem que é mutável a todo tempo. Eu recebi um anúncio de um curso que era assim, todos os meus clientes agora não precisam mais fazer roteiros, eles usam a fórmula e tem o vídeo ideal. Você acha que todo mundo está nessa sala, tem a mesma capacidade de gravar um vídeo, de se posicionar diante da câmera, de ter conforto diante da câmera, de passar uma mensagem com clareza? Todos nós aqui somos iguais? É muito provável que não. Então, quando a gente trabalha essa lógica, a gente fala assim, vídeos virais, você precisa de um gancho, falar tal frase no começo do vídeo para... Faz sentido? Eu acho que não.
A grande lógica de uma narrativa é você se conectar com o seu público, conseguir entregar a mensagem para ela. Se isso vai ser via gatilho, se isso vai ser via outras estratégias de marketing, tudo bem. Mas a grande questão é, seu conteúdo tem que fazer sentido para o seu público. E isso está dentro da narrativa. Ah, eu vi uma trend muito legal, que você dança e faz não sei lá o quê. Legal. Sua narrativa, como é que você fortaleceu a sua narrativa dançando? Não fortaleci. Então, você vai usar o seu espaço para colocar esse elemento? Ah, não, mas eu quero só dar um descanso. Eu falei muito de pauta séria, essa trend é legal, combina comigo. Show. Então, quando a gente tem a narrativa como prioridade, a gente vai saber equilibrar. Elemento de entretenimento, porque a rede social é para entreter. Elemento sério, se eu vou gravar um vídeo, se vai ser uma foto, se vai ser um card. Tudo quem vai ditar é se você está conseguindo manter e formar uma lógica narrativa. Imagine como se fosse uma linha invisível que amarra os conteúdos. Essa é a questão da percepção da narrativa. Então, quando a gente tem clareza de como a gente vai construir nossa narrativa política, se a gente entende quais canais a gente vai usar. Então, eu vou usar Instagram, vou usar WhatsApp, vou usar tal. Se eu sei, se eu definir lá atrás quais são meus públicos e quanto tempo até o meu projeto eu tenho para falar com ele. Então, por exemplo, a gente está falando de eleição do ano que vem. Então, a gente tem 300 e blá dias. Show. Então, eu divido o meu tempo. O que eu tenho? A percepção do juízo de valor e a perspectiva futura. Fernanda, traduz. Se eu souber o que eu tenho que falar, por onde falar, com quem falar, por quanto tempo, eu sei exatamente a imagem que eu quero ser construída. Então, aí você diz, mas isso é difícil. Gente, se fosse fácil, né? Tava eu em casa. É difícil mesmo. Só que muitas vezes a gente trata isso como uma coisa natural. O tempo vai passando, vai chegar, vai acontecer. Só que quando a gente se programa, quando a gente compreende essas etapas, fica mais fácil. Porque quando a gente tem noção de tempo, porque esse daqui, é igual para todo mundo que vai participar do mesmo projeto. Não muda, ninguém vai mudar a data da eleição porque você não se preparou antes ou porque você não se organizou. Agora, esses aqui são variáveis e dependem de estruturação e preparo. Então, quando a gente consegue enxergar isso, fica mais fácil a gente visualizar os próximos passos. Visualizar onde dá para melhorar, visualizar onde é possível investir. Então, essa é uma lógica importante, tá? E a base desse posicionamento nas redes, que a gente está falando, então nós vamos construir narrativa para usar os canais. Como nós vamos fazer isso? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, com quem eu quero falar. Grava isso aqui, com quem eu quero falar. Como é que você vai saber com quem você quer falar? Porque tem o quero falar Fernanda pessoa física. Quero falar com meus amigos, quero falar com meus parentes, quero falar com as pessoas que gostam de mim, quero trocar uma ideia. E tem o quero falar persona eleitoral. Então, nosso vereador quer falar com interessados em saúde pública. Ficou clara a diferença do quero e do quero? São dois quero? Beleza. Por onde eu vou falar? Eu não tenho equipe, eu não tenho dinheiro, eu só tenho Instagram e um WhatsApp. Definir meus canais. Eu tenho equipe, eu tenho condição de ter equipe, eu vou pesquisar no meu público quais canais eles utilizam para eu atingi-los por lá. Então isso aqui demanda muita honestidade, o por onde eu vou falar. Porque muitas vezes a gente quer estar em todos os lugares, só que a gente não tem braço. Mas aí eu pego e faço um conteúdo para o Instagram e replico no Facebook. E aí eu não preciso fazer dois, eu faço um só, que aí eu já ponho nos dois. O conteúdo que performa melhor no Instagram é o mesmo formato do Facebook? Provavelmente não. O público que está inserido no Instagram tem a mesma formação do público que está no Facebook? Provavelmente não. Ou seja, você está jogando conteúdo numa ferramenta que não tem interesse por aquele conteúdo daquela forma que você está colocando. Ou você faz bem feito o que dá para fazer,
ou você nem pega para fazer aquilo que você não vai conseguir. E isso demanda honestidade. E é difícil a gente aceitar que a gente não consegue. Tá? É difícil, eu sei que é difícil. E o que eu vou falar? Eu vou dar um spoiler. A frase final dessa palestra responde a essa pergunta. Mas a gente vai começar a provocar pensamentos, tá? Então, vamos lá. Com quem eu vou falar? Com quem eu quero falar? São meus públicos. Por onde eu vou falar? Os meus canais. E o que eu vou falar? Meus conteúdos. Fernanda, como assim públicos? Existe toda sorte de composição de públicos disponíveis. Esses públicos aqui, por exemplo, quando a gente fala em rede social, a gente está falando de canais digitais, a gente fala em impulsionamento, né? Todo mundo aqui sabe o que é impulsionamento? Colocar um dinheirinho lá para o conteúdo furar a bolha. Esses públicos aqui, a gente consegue, de alguma forma, encontrá-los dentro das plataformas. E nós temos também públicos que nós adicionamos à plataforma. Então, fizeram um encontro, fizeram um evento, estiveram em algum local em que tinha reunião de pessoas, passa a listinha, cria os seus públicos. Então, existem os públicos, né, genéricos aqui e os nossos públicos construídos ao longo da trajetória. Lembra aquela equaçãozinha em que o tempo está lá no final? Quanto mais a gente utiliza o tempo a nosso favor, mais a gente consegue reforçar os outros elementos. Por exemplo, se a gente começa hoje, todo contato que eu fizer, eu vou adicionar num público. Todo contato. Fui numa reunião de pais do bairro, peguei. Fui numa reunião dos... peguei. Comece a fazer isso agora. Você vai otimizar o seu tempo. Ele vai trabalhar por você, você tem muito tempo, entre aspas. Então, a lógica de você ter na mente tudo que você precisa fazer ajuda e não é mentira. Esses públicos aqui, só para deixar claro, católicos, evangélicos, a gente não consegue mais, de forma automatizada, dentro das plataformas de impulsionamento, alcançá-los, tá? Então, não dá para você falar assim, vou falar só com os evangélicos, vou clicar nesse botão aqui e convertir meu conteúdo. Não, não dá, tá? A maioria aqui de idade, funcionalismo público, pai e mãe, e aí ele coloca para você opções de idades escolares. Então, boa parte disso aqui tem. Direita e esquerda, não dá. Então, por isso é importante a gente construir os nossos públicos. Porque tem alguns lugares que a gente não chega automaticamente via plataforma, ok? Alguém tem alguma dúvida de público? Canais. Existem dois tipos de canais. Canais próprios e canais de terceiros. O que é canal próprio? Pergunta. O que é seu próprio canal? WhatsApp. Seu Instagram, seu WhatsApp, seu Facebook. Todo mundo aqui é o Mark Zuckerberg agora, né? Que ele que é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O site entra ali com essa composição. O site entra no canal próprio. Então, qual que é a diferença aqui? Isso aqui é uma pegadinha muito boa. Canal próprio é que você tira e coloca no ar a hora que você quiser. Que é seu. Canal de terceiros, você depende de outras pessoas para que eles existam. Vocês lembram quando o WhatsApp saiu do ar? Telegram, não sei o quê, justiça bloqueia, não sei o quê, instabilidade no Instagram. Tudo isso é porque são canais de terceiros e que a gente não tem controle sobre o seu funcionamento. Certo? Então, essa diferença, por que essa diferença me importa? Por exemplo, quem aqui usa o Instagram como canal principal de comunicação com o público? Forma de passar informação e tal. A maioria. Nas eleições, existe uma opção do usuário desabilitar ver conteúdos políticos. Vocês sabiam disso? Pois é, e aí? E onde é que fica o impulsionamento nessa história? Impulsionamento? Ele quebra essa bolha também, não? Se o usuário não quiser ver, não Tem vê. jeito.
É um bloqueio. Até lá pode ser que mude, porque toda semana muda alguma coisa. Mas o que isso significa, gente? Que a gente tem que ter em mente que o eleitor pode não querer ver a gente, pode conseguir. E a gente tem que encontrar meios de chegar até ele. Então eu não sou a pessoa do digital que fala assim, gente, morreu o panfleto, hein? Acabou. Parou a poluição. Pra mim, quanto mais panfleto, melhor. Adesivo, bandeira, ai, gente, sacudir, bota tudo na rua. Por quê? Porque nós temos que quebrar essa barreira e essa resistência desses públicos. Mas as estratégias precisam conversar. Não é só chegar e jogar panfleto na rua e achar que vai funcionar. Então, canais próprios e de terceiros, ficou clara aqui a diferença, né? Canal próprio, site, landing page. Landing page é aquela que a gente fazia antigamente, abaixo assinado. Coloca seu e-mail aqui e tal. E aplicativo. Aplicativo foi um grande surto coletivo no marketing político, que as pessoas acreditaram que as pessoas iam baixar aplicativo de político. Mas tá aí, só para vocês saberem. E canais de terceiros são as redes sociais. Ah, Fernanda, você está dizendo que o meu perfil de Instagram, que está com o meu e-mail, com o meu nome, com meus dados, não é meu? Sim. É isso que eu estou dizendo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque na hora que a plataforma apresentar estabilidade, não é porque está com o teu nome que ele vai ficar no ar. Ele vai sair do ar igual a todos os outros. Se você sofrer uma denúncia ou um cyberataque para o seu perfil sair do ar durante a eleição, você, pessoa física, não pode fazer nada além de abrir um chamado e uma reclamação. E aguardar a empresa dona da rede resolver teu problema. Na segunda-feira, depois da eleição. Depois da eleição volta tudo beleza, fica tranquilo. Ok? Bom, pra mim, esses 3 slides próximos, se vocês prestarem atenção plena neles, eu estou satisfeita com a nossa aula. Ok? Principais razões para utilizar a internet. Nós estamos falando aqui agora de internet macro, nós não estamos falando de rede social neste slide. Eu abro o meu computador ou o meu celular, o meu navegador de internet, porque as pessoas acessam a internet no Brasil. 77% encontrar informação. 73% quero saber como faz as coisas. Tutorial, dica, contato com amigos e família, pesquisar produtos, assistir vídeos, encontrar ideias ou inspirações, ouvir música. Veja que as pessoas estão procurando mais como fazer coisas do que se atualizar de notícias. Pesquisa sobre negócios, educação e estudo, está para baixo da metade. Pesquisa de lugar para viajar, jogar, pesquisar produtos de saúde, organizar finanças, networking relacionada a business. Então aqui nós paramos 44%. Então esse aqui é o top motivos que o brasileiro acessa a internet. Nós não estamos ainda em rede social. Vamos olhar para essa lista com o olhar de pessoas que têm interesse político no uso da internet, ok? Encontrar informação. É o que as pessoas querem. Vocês são encontráveis? Informação de vocês está encontrável na internet? Se eu colocar lá no Google alguma coisa para achar vocês, eu consigo? Sim. Tem que trabalhar no Google. Consegue? Consegue? De forma direta, não. Forma direta, não? Não. Tem que ter caminho. Pesquisar como se faz as coisas. Algum de vocês ensina a fazer alguma coisa? Manter contato com amigo e família, isso não serve. Pesquisar sobre produtos e marcas também não faz sentido. Assistir vídeos, séries ou filmes. Vocês estão produzindo vídeo? Sim. Encontrar novas ideias ou inspiração. Vocês estão falando sobre novidade? Não? Música, beleza. Aqui quem está bem é o Crivella. Manter-se atualizado com notícias ou eventos. Vocês estão comentando notícias que fazem sentido para vocês? Não? Tá. Negócio também não. Educação também é uma pauta. E aqui para baixo, beleza.
Então, vamos chamar que aqui a gente está falando de Google, tá? Nós temos o vereador Pedro, que ele é o vereador da saúde. Em tese, eu não preciso colocar no buscador do Google Pedro para chegar nele. Eu tenho que colocar Ajuda Saúde Pública Caxias. Ele tem que aparecer para mim. Ele tem que produzir conteúdo para aparecer para mim. Porque assim, vocês imaginem, quando me chamaram para dar aula aqui hoje, obviamente que não eu, porque eu já trabalhei aqui, então ninguém vai falar que não me conhece, né? Mas vamos fazer um exercício aqui junto. Noeli está preparando aqui a nossa aula, Maíra. E aí eles falam assim, cadê a câmera? E aí, oi. Fala o nome dela, aparece. É automático. É a loura do banheiro, eu falei só uma vez. Noeli. Bom, pode ir embora. E aí é o seguinte, perdi o raciocínio, tá vendo que eu falei TDAH? Voltando, comunicação, brincadeira. Bom, tá, então estão procurando palestrantes. Vamos supor que ela ia procurar no Google. Ela ia colocar lá assim, Fernanda Camargo? Se ela não tem referência, o que ela vai colocar? Palestrante, marketing político, partido, palavras-chave, certo? O que eu tenho que estar fazendo? Produzindo conteúdo com palavra-chave. Então, meu Instagram, Fernanda Camargo, especialista em marketing político. No meu site, artigos falando sobre a importância de treinamentos em marketing político. Se a gente não entende qual é o nosso universo, quais são as nossas palavras-chave que rondam a busca do usuário, a primeira coisa que eles fazem é pesquisar. A gente não vai estar lá. Por quê? Porque a gente não está pensando do jeito oposto. Então, qual que é esse exercício? É inverter a lógica do pensamento. Eu tenho que pensar como o eleitor. Como é que eu vou encontrar vocês? Muito provavelmente pelos conteúdos que a gente discutiu de manhã do nossa composição eleitoral. Que é o tema, saúde, é educação. A gente vai falar sobre a região tal, a gente vai falar sobre tal frente de trabalho. Então nós temos que entender quais elementos da nossa entrega geram interesse para que chegue ao nosso nome. Vamos imaginar um quadro pintado aqui, né, na parede, que está um quadro pronto, a Mona Lisa. O nosso exercício agora é entender o que o Da Vinci usou. Tá, ele usou o pincel, ele usou a tinta marrom, ele usou não sei o que, ele usou a tela, ele usou... Quando a gente tiver isso na mão, essas são as nossas palavras-chave. Vocês conseguem pegar isso? Faz sentido para vocês? Que ninguém vai procurar vocês pelo nome, se não te conhecerem? E a gente quer chegar em quem não conhece a gente? Então, se a gente quer atingir novos públicos, nós temos que fortalecer essa persona, essa imagem, esse conteúdo e essa narrativa que a gente entendeu que é nossa. Então, se você é o defensor da saúde, é texto todo dia falando sobre saúde. Para quê? Para eu chegar até você sem saber seu nome. Essa é a grande questão. E quando a gente avalia o comportamento do usuário, fica muito claro que ele busca informação na internet, mas ele não vai buscar por você. Claro? Entendemos? Fernanda, como é que eu posso fazer isso? Pesquisar como fazer as coisas. Aprenda a fazer tal coisa. Vamos ver, descubra como passar menos tempo na fila do Hospital de Caxias. Vamos a outra cidade. Niterói. Sabe Niterói aí? Beleza. Essa é a nossa lógica. É a gente falar e conversar com o que o usuário está buscando. Lembrando, é o eleitor quem dá o voto pra gente. Nós precisamos fazer tudo para ele dar o voto na gente. Não é o inverso. Ele não está esperando, conquista meu voto, estou aqui pronto para você. Está nem aí, está vivendo. O eleitor está vivendo e vocês estão atrapalhando. Todos nós. A gente atrapalha a vida dele. É carreata que atrapalha o trânsito, é bandeira que suja a cidade, a gente é um problema. Então nós temos que chegar até eles como soluções. E a gente sempre fica preso pensando na nossa bolha política.
imerso. Essa sala aqui toda pensa política. O resto do bairro não. E nós temos que falar com eles, não é com a gente. Então nós temos que entender o que eles estão procurando. Se a gente não muda a mentalidade, a gente continua falando com a bolha e continua não sendo eleito. Então, ó, agora mudou aqui, atenção. Agora aqui é rede social. Veja que inverteu. Lá na internet eu estava em terceiro lugar, não era? Família? Terceiro lugar. Tá frio aí? Aqui onde eu tô dando calor, menina. Quem que tá com frio? Vem pra cá que eu sento aí. Gente, um calor. Se desligar, querido, o cacho cai. A gravação vai ficar ruim, vai virar um panda aqui. Sustenta. Pega um cafezinho pra ela. Ó. Então vamos lá. Na internet estava em terceiro lugar. Manter contato com amigos e família. Redes sociais, primeiro lugar. O que isso significa, gente? Que a rede social, obviamente, mas o óbvio precisa ser repetido, é um lugar para relacionamento. Certo? Ler notícias. Vocês estão entendendo que ler notícias na internet está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está em 8º lugar. Mas na rede social é o segundo. As pessoas estão se informando pelo Choquei. O Choquei anunciou o Papa antes do G1. Qual é o risco disso? O risco disso é a gente não entender a mudança de comportamento do eleitor online. Ele quer tudo na mão. Tudo mastigado, facilitado, na linguagem que ele entende. Pô, você botar no Google, novo Papa, vai aparecer 300 links, pra você ter que escolher um, clicar, abrir o pop-up, só pago, não pode, só para assinantes, aí você vai pro próximo. Na internet não, passou na timeline dele o post, ele, olha o Papa, legal, show, resolvido. Vocês entendem que esse ranking estar invertido aqui pra gente na rede social mostra duas coisas importantes. A forma com que, primeiro, a forma com que o usuário interage com informações. Ele está vendo em cima o gatinho fofo e embaixo o rombo do INSS. Na timeline do Instagram dele. Isso não é uma mudança muito drástica de forma de consumo de conteúdo? Quem aqui é da época, né? Quem aqui tinha o hábito de ler jornal, papel, jornal? Gente, jornal é um papel que dobrava, enroladinho. Que era bom pra fazer galinha choca e botar no fundo do carro. Coisa pra cachorro também. Hoje em dia o povo pede pra botar pra cachorro dentro de fazer xixi. E aí, qual que era a lógica do jornal? Chegava em casa, lá em casa eu sou mineira, aí chegava domingo, o Estado de Minas, meu pai pegava o Estado de Minas, abria, ó, aqui o quadrinho e a coisa pra você, aqui cultura pra você, e eu vou ler aqui, ligando assim, separava e ia trocando os cadernos do jornal. Como que era essa forma de conteúdo? Ele era segmentado offline. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tem comunicação segmentada há muito tempo? Pois é, a forma de se relacionar com o conteúdo era: eu vou parar, pegar um café, sentar aqui e ler o meu jornal e consumir a informação. A minha atenção era plena, eram textos longos, preto, branco, outro rolê. Essa é a forma tradicional de consumo de informação. Hoje, o que a gente tem? Uma disputa desigual de atenção. Que é óbvio que eu vou olhar pro gatinho fofo em vez de olhar pro INSS. É música, é vídeo, é card, é propaganda, é o tempo todo você é soterrado por informações. E você vai consumir o título. Então, dependendo do veículo que você estiver seguindo, ele vai dar um tom. Se você estiver seguindo outro tom,
E aquela leitura rápida de 2 linhas é a sua base para brigar no grupo de WhatsApp. 2 linhas. Isso fica claro para vocês? Vocês vivenciam isso? Todo mundo aqui conhece um cientista da pandemia? Todo mundo? Essa vacina aqui, não sei não, hein? É a 4ª série. Então, beleza. Encontrar produtos para comprar. Encontrar conteúdos. De novo, procurar inspirações para coisas de fazer ou comprar. Gastar o tempo livre. Eles vão gastar tempo livre com política? Acordei hoje, como é que tá o Aura, hein? Você quer falar com ele, é assim mesmo. Será que Só que tomou só o cafezinho na Pauliceia? Hoje, deixa eu ver, não teve story, não foi. Será que tá bem alimentado, menino? Não sei. Não vai fazer isso o eleitor, né? Vocês eu sei que fazem. Vocês ficam atrás ali em seguida. Mas o eleitor tá vivendo a vida dele. O tempo livre dele é vendo fofoca de adolescente, brigando, filho de Luciano Huck, por não sei o que. É isso. E depois, se alguém soubesse explicar isso, me chama que eu quero entender. Eu ainda não peguei. Bom, agora vem um ponto muito interessante. Que o Instagram é um ambiente de fofoca. Certo? Alguém discorda? Ver sobre o que estão falando. Deixa eu ver as novidades. Deixa eu ver o que está rolando. Deixa eu ver qual que é a babado do dia. É um lugar onde a política se insere. As atualizações das novidades. E ver sobre o que estão falando, não é só sobre ver o que estão falando, é quem está falando sobre o quê. E é aqui que a gente entra, é aqui que a gente se importa. Por quê? Porque vocês podem emitir opiniões de pautas que interessam e aproveitar o timing das coisas. Saiu uma coisa que faz sentido para você, se posicione rápido. Aproveite os canais. Apareça, surfe na onda. Então as pessoas querem que vocês façam isso. Aí vai virar o G1 também? Não vai, né? Que aí vai comentar tudo. Não pode. Tem que ter a ver com o quê? Com o arquétipo, com a construção da imagem, com a narrativa. Tudo que nós falamos até agora. Assistir lives. Vocês têm feito live? Nunca mais, né? Cansaram depois da pandemia, né? Lembra a pandemia. Pois é, mas as pessoas continuam assistindo. Então é uma coisa importante. Compartilhar e discutir opiniões. Tá? Então aqui tem bastante coisa para a gente poder analisar onde cabe entrar. Qual opinião eu vou dar? Em qual desses pontos eu consigo me conectar com a pessoa que está lá dentro? Vocês entendem que aqui a gente não está falando sobre funcionamento de plataforma. Nós estamos falando de comportamento das pessoas que usam as plataformas. Redes mais utilizadas no Brasil. Eu não considero o WhatsApp uma rede social, tá? Mas tem quem considera, essa pesquisa considerou. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger pra mim tá dentro do Facebook, Telegram, Kawaii. O Kawaii já teve uma ascensão aqui dessa pesquisa, tá? Então ele já subiu aí. Twitter e aí o resto. Beleza, legal. O que isso aqui diz pra gente? 2 coisas. Primeiro, que o brasileiro é conservador. As redes sociais tradicionais, as redes sociais mais consolidadas, elas ainda, e não vejo um cenário muito diferente, são as mais utilizadas e mais importantes. Existiu um fenômeno em 2016, 2017, que foi quando o Instagram se consolidou no Brasil, né? Que ele tinha problemas de download, começou só no iPhone, veio para Android, e aí começou a ser mais disseminado, começou a ser mais facilmente utilizado. E aí, quando ele virou, de fato, uma ferramenta para massa, os jovens que se sentiam os donos do Instagram começaram a se incomodar com a entrada dos pais no Instagram. Poxa, naquela época não tinha story, né? Poxa, vai ficar vendo tudo que eu posto, tudo que eu faço. Meu pai tá lá no Facebook, deixa lá com ele, vai ficar aqui no Instagram. E aí veio o Snapchat, que era muito mais difícil de usar,
consumia memória. O jovem migrou para o Snapchat para poder continuar se comunicando de uma forma sem supervisão, vamos dizer assim, distante dos pais. E os pais vieram para o Instagram. Com essa democratização e melhores amigos e story, ficou fácil bloquear o pai, não dá para ver nada, eles voltaram para o Instagram. Então, alguém levantou a mão ali? Não, era pra dizer que naquela época o Instagram mostrava tudo que a pessoa curtia. Isso, era um dedo duro. O tanto de relacionamento que acabou com isso aí, hein? Quem que é Márcia? Minha prima. É isso aí. Então, a grande questão é essa. É a gente conseguir olhar o movimento desse usuário, dessa plataforma. Por que eu estou falando isso? Nas minhas 2 últimas campanhas eleitorais, eu tive um grande desafio, por quê? Porque eu cuidava do segmento evangélico e os segmentos principais ignoraram o Kawaii. E o Kawaii hoje, para classes D e E, é a rede mais utilizada. Hã? Pois é, e aí eu falei, pô gente, mas a gente não tem estratégia para o Kawaii? Ah, ninguém usa Kawaii. Aí ali eu entendi que eu trabalhei nas 2 maiores campanhas do Brasil em 2022 e 2024. E quem coordenava o digital dessas campanhas tratava o usuário da mesma forma que ele interage com a internet. Então, se eu não uso o Facebook, Fernanda Camargos, o Facebook morreu. Se eu não mando e-mail marketing, ninguém mais tem que mandar. Por quê? Porque ao invés de se embasar em pesquisa e fazer estudo de público e levantamento do comportamento desse público, é mais fácil a gente trabalhar com o que a gente acha. Só que o que a gente acha muitas vezes está errado. Então, quando eu me deparei com isso aqui, e até quando eu fui preparar essa palestra, eu falei, ó, tem que atualizar essa pesquisa aí, porque o Kawaii já está bem mais para cima. Bem mais para cima. E a gente... Online, eu passo para vocês. Chama Data, tá na primeira página. Data Reportal. Eu vou mandar isso aqui tudo para vocês. Então, o que isso aqui diz pra gente, galera? Que a gente tem um comportamento linear. Desde que foi permitido e que as ferramentas digitais, redes sociais entraram no rolê de comunicação política, são as mesmas. Só que a forma do usuário interagir com elas e utilizá-las mudou. Se a gente não mudar a percepção, não vai funcionar. Vocês estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Sim? Sim. Bom, como o nosso campeão aqui de vendas aqui é o WhatsApp, e eu não acho que ele seja uma rede social, porque para mim a rede social ela parte do princípio de que você pode se conectar com pessoas que você não conhece, você pode ver perfil de outras pessoas. Que o WhatsApp não é, você tem que ter o telefone da pessoa. Mas você tem que ter a pessoa também do status. Como é que é? Aí você tem que entrar, né? Tudo você tem que ter um opt-in, tudo você tem que falar, joia, quero, assinar, acessar. Na rede social você vê a carinha da pessoa ali, por mais que seja fechado, você consegue navegar. Oi? Pode, mas aí alguém tem que ter o contato de alguém. Então ela parte de uma rede pessoal, né? Mas vamos lá. Como é o primeiro lugar, eu resolvi me aprofundar mais no WhatsApp. Porque eu vejo que é muito comum, são comuns na verdade, alguns erros no uso do WhatsApp, justamente pelo fato dele ser uma ferramenta tão fácil da gente acessar, porque a gente usa todo dia. Como a gente usa todo dia, a gente acaba dando uma banalizada. Ah, WhatsApp? Eu sei, deixa comigo, eu tô aqui toda hora no WhatsApp, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o olho e depois o WhatsApp. O chat também tá lá, né? Oi? O chat tá no WhatsApp também, né? Também. Então vamos lá, só um minutinho. Nada de chat GPT aqui nessa aula. Bom, então eu trouxe algumas questões para o WhatsApp para a gente discutir aqui hoje. Como é que estamos de tempo? Tá vendo? Bom, vamos falar sobre o uso de WhatsApp, né? Para política,
O WhatsApp, eu costumo dizer que é uma ferramenta, que é uma faca de dois gumes. Ela é muito boa, porque você chega dentro da casa das pessoas sem precisar entregar um papel. Só que você chega dentro da casa das pessoas sem precisar entregar um papel. É bom ou ruim? Porque se o seu conteúdo for bom, deu certo. Se você desenhou bem o público, vai ser assertivo. Se você entende o funcionamento do rolê, show. Se não, você é um chato dentro da casa da pessoa. Então, temos que entender um pouco disso. E que apesar, né, de ser usado no cotidiano, precisa ser visto, tratado como uma ferramenta profissional. Mas eu vou fazer isso só na campanha. Quem que vai contar que tá errado? Não sou eu, né? Vocês contam pra mim. Uma coisa que acontece muito, mas assim, muito. Mas muito. Oi, gente. 3 da manhã. Oi, gente. Alguém aqui vai avisar que saiu a fumaça branca? Não? Primeira mão? Não? Pra que vai mandar mensagem de madrugada, então? 3 da manhã. É que eu acordo cedo. O problema é seu. Ai, é que eu levanto pra orar 3 horas. E aí eu lembrei desse conteúdo e disparei na minha lista. Nem Deus vai te perdoar. Gente. Até a última geração dele. Gente, e aquele? Acabei de postar no meu Instagram, mando no meu WhatsApp. O post que eu postei no meu Instagram. Vai lá, curte lá. 1 ano até a eleição, o eleitor vai, vou sim. Senta lá. Vai te bloquear. Eu bloqueio. Eu não voto em ninguém. E não é protesto, não. É que eu sempre estou trabalhando em uma cidade diferente da minha. Formatos. Nós vamos falar disso aqui já. De conteúdos enviados fazem a diferença no resultado de cada disparo. Eu não estou brincando. Quem aqui já recebeu conteúdo em horário inadequado, sem ser conteúdo de amigo, conteúdo de licitação dos outros? Vocês vão fazer isso? Vamos sim. Lista de transmissão e canais são ótimos recursos para a disseminação de mensagem no horário certo. Bom, então tá. Então nós estamos falando do WhatsApp, já trocamos uma ideia aqui. Isso aqui, galerinha, não é brincadeira, tá? Isso aqui é sério. Isso aqui impacta diretamente a performance de vocês no processo eleitoral. E tudo que vocês fizerem de hoje pra frente, vocês não são mais inocentes. Porque eu tô contando. Até ontem, vocês podem falar que não sabia. Agora vocês já vão saber. Com que frequência você abre o WhatsApp para ler ou enviar mensagem? 35% entrevistados falaram que fica aberto o dia inteiro. 61% várias vezes ao dia. Ninguém deixa de abrir pelo menos uma vez por semana. Isso aqui é mentira. Mentiu que ficou sem graça na pesquisa. Tá. Alguém tem dúvida que esse fato aqui é real? Alguém acha que é fake news? Alguém levantou a mão? Tá pouco? Você tem um telão com o WhatsApp na sua casa? Com relação às notificações... atenção aqui, por favor. Com relação às notificações de mensagem do seu WhatsApp. O que é isso, gente? É quando ele... não precisa nem ser som. Pode ser aquele banner. Quando a pessoa vai ver que tu mandou mensagem. É isso que a gente quer. São todas ativadas, com exceção de vocês que estão nessa sala ou grupos. Vocês são algumas pessoas, né? Desculpa ser eu que vou contar isso pra vocês. 37%. Todas são ativas. 34% mentiram. Todos os grupos são silenciados. 22%. Todas as mensagens são silenciadas, 6%. Fernanda, por que você está fazendo esse show todo para falar disso? Se a pessoa não vê que eu mandei mensagem,
ela vai ver meu conteúdo? Não. Se ela não ver meu conteúdo, adiantou meu trabalho de enfiar essa pessoa numa lista, salvar no celular, botar a equipe, mandar pra fazer carta, não. Aí tu vai mandar mensagem 3 horas da manhã? Porque tava acordadinho? Quais recursos do WhatsApp você utiliza para se comunicar? E aqui vem um ponto muito interessante. Vou contar uma rápida história para vocês. Eu estava palestrando e aí eu tô com um problema no joelho, tá, gente? Por isso que de vez em quando tem que dar uma sentadinha, só para a entrega a idade, né? Vamos virando aqui, vem pra cá. Isso. Qual que é o negócio? Cheguei para fazer uma palestra e aí eu falando, né? Falei, gente, a gente tem que se preocupar também com acessibilidade. A gente precisa conhecer o nosso público profundamente. Se você vai trabalhar com vereança e você é uma liderança regional, ali trabalhando naqueles bairros que você conhece, que você cresceu, você sabe se tem um volume de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, visual. Você vai ter que saber para se programar, para chegar até essas pessoas, e conversando. E aí falei, olha, uma coisa que é muito importante é a gente saber quando mandar áudio de WhatsApp. Aí era uma mesa assim, né? E aí um outro profissional falou assim, não, a resposta é fácil, nunca. Eu odeio áudio. Eu também odeio áudio. Mas eu não voto em mim. E tem nele, chato pra caralho, não perguntou nada. Então, qual que é a grande questão? Enquanto a gente não olhar para o público e para as demandas deles, nós vamos errar na estratégia. Quem é que gosta de receber áudio? Gosta. Quando vê um áudio, fala, yes! Tipo, e esse é dos longos. Quem é que gosta? Quem manda? Ah, não gosta, mas manda. E áudio de 6 minutos, 4 minutos. Áudio de 6 minutos é podcast. Coisa linda, né? Podcast. Não, e quem pega o áudio fala assim, sim. Mas por que escreve sim, cara? 3 letras. Ô, joinha aqui, ó. Desculpa, mas então é o seguinte. Ninguém gosta de receber, certo? Mas boa parte aqui, quem não levantou, não tá com vergonha. Vamos honesto, que eu também vou levantar. Também vou levantar, no 3. Quem manda áudio? Quase esses dois aqui não mandam, ó. Pega o celular deles aí. Pega. Fica gravado. Visualização única também é áudio, tá? Ó, tô sabendo. Então, gente, é o seguinte. Vamos ver cenários em que o áudio é importante? Vamos discutir isso? Porque ele está em segundo lugar aqui, vocês estão vendo? Se o meu público é composto majoritariamente por pessoas com mais de 60 anos, eles têm dificuldade de leitura? Se eu mandar um áudio, vai ser mais fácil? Sim. E aí? Talvez? Pode ter problema visual também. Auditivo. Tem que fazer uma lista de Acessibilidade. Consegue ler, tem problema de... A maioria tem problema de audição também, tem isso, mas bota alto o celular, bota aqui. Bota. Liga o trem. Agora, o ponto importante é a gente parar, e esse é o exercício que eu estou fazendo com vocês hoje, vocês já perceberam, de olhar com os nossos olhos de preferências pessoais. Eu odeio áudio, só que meus amigos me odeiam mais ainda, porque eu gosto de ligação. Gente, antes de ter o WhatsApp, tinha ligação. Às vezes tinha um bip. Que tu fala, vai por orelhão, pra te ligar. Então, quando a gente tira essas amarras, a gente consegue entender que tem formatos que não é só porque a gente não gosta, que eles não fazem sentido para a construção da nossa narrativa. Então, se aqui na nossa pesquisa 80% das pessoas falam que trocam mensagens de áudio, não somos nós, alecrins dourados, que vamos ignorar
as mensagens. Mas tem que ter pessoas que quando é político, ela gosta de receber o áudio para ouvir a voz do político e passar para a família e dizer, olha aqui, ele ligou para mim, Exatamente. mandou mensagem para mim. O eleitor quer a atenção. O eleitor quer a atenção do político. Então, se tiver um programinha que bota o nome da pessoa no começo aí, ela acha que está acontecendo. Troca de imagens. A gente tem mandado? Tem card de bom dia. Com Jesus e glitter. Aí aqui, não recomendo, chamada de voz, desenho e tal, vídeo para mim. Mas o mais importante aqui, ó, aqui embaixo também, mas essa pesquisa está um pouco defasada. Isso aqui já aumentou muito, tá? Status. Status é super importante. Bom, então beleza. Até aqui, alguma dúvida? Estou muito rápida? Não, deixa eu fazer uma pergunta. No status, quando a gente bota vídeo no status, é bom ou é bom só botar mensagem? Não, é bom botar tudo. Tudo. O povo gosta. Dia, ver. Nós vamos chegar para falar um pouquinho mais do status adiante. Bom, então vamos ver. Tá, então nós vamos usar o WhatsApp. Tá claro para todo mundo para que ele vai servir para o nosso projeto político? Ah, mas é o seguinte, que eu tenho o meu número pessoal e o meu número de trabalho e tem um número que é a minha equipe que cuida e aí tem o número que é o reserva do número que fica com o primo do número. O que acontece? Na hora da eleição, para onde é que o eleitor vai mandar mensagem? Se durante o ano inteiro você está dando 7 números para ele. Qual que é seu canal oficial? Ele não sabe. Lembra que ele está vivendo a vida dele? Ele vai mandar para um deles. Se não responder, ele vai, não liga para mim, vou pro próximo. Vamos pro outro candidato. Então a gente precisa ter em mente que o WhatsApp não é só um aplicativo de graça que a gente fala com as pessoas. É um canal oficial. Como nós estamos nos construindo enquanto produto político, o WhatsApp é um canal. E dentro do que a gente tem visto até agora, é o mais relevante. Por que ele é o mais relevante? Porque ele traz pessoas que a gente tem algum tipo de contato. Então, eu não estou pescando em mar aberto quando eu estou falando de WhatsApp. Ele me dá a opção de ter conversas individuais. Eu consigo enriquecer esse contato para saber de onde ele veio, o que ele quer, quais são os interesses dele. Então, eu consigo ter conversas profundas com esse contato. Então, se a gente tem este canal, nós não vamos focar em tornar ele um canal oficial para dar autoridade pra gente. Nós vamos ficar deixando todo mundo administrar o WhatsApp, deixa o celular com um, deixa com o outro, escreve tudo errado. Não. Então, um ponto muito importante é, desde já, a gente... E é uma palavra que parece fora do contexto, mas ela tem contexto. Nós precisamos educar o eleitor. Educar o eleitor da forma com que ele deve nos encontrar. Onde ele vai nos encontrar? Como ele vai nos acionar? Então, o eleitor está lá fazendo o quê? Vivendo a vida dele. Bom, a top 1 pergunta que eu recebo na véspera de começar a campanha. Fernanda, o WhatsApp Business paga? Não. Se eu entrar no WhatsApp Business, eu perco tudo do meu outro WhatsApp? Não. Existe outro WhatsApp sem ser o WhatsApp Business? E o que é o normal, né? Não. Ah, tem um aqui que eu vi na internet que dá pra você ver quantas vezes... Não. Não. É isso aqui, ó. Tem esse desenho aqui, verdinho aqui. Tem um que é rosa. Não. Ok? Só tem esses dois. Ah, mas eu tenho 4 chips. Não. O WhatsApp Business ele foi feito, pensado para o mercado corporativo. Para quê? Loja, venda, piriri pororó. Mas a gente consegue usar ele para a política, para facilitar a nossa vida. Tá? Então ele tem algumas ferramentas, algumas facilidades para ajudar a gente a gerir nossas campanhas no WhatsApp. Tá? Então você consegue automatizar contatos. No WhatsApp normal a gente não consegue. A pessoa mandar um oi, ele já... Oi, tudo bem? A gente faz uma mensagenzinha legal.
consegue dar para você marcar as pessoas. Então dá para fazer muita coisa, é muito bacana. Aqui eu coloquei algumas funcionalidades para vocês, não precisamos passar por elas. Quer falar aqui? Só um minutinho, programação comercial, voltando já. Pessoal, só um intervalinho rápido, só para a gente receber nosso deputado Áureo, que veio do ano, fica presente. Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde. Quem está ensinando é a Fernanda? Fera. Muito bravo. É mesmo, gente? Deu ela pra campanha. Na próxima. Primeiro eu quero saudar aqui, cumprimentar a Noeli Becker, nossa coordenadora do CEFOR, professora Maíra, coordenadora da Academia de Líderes, professora Fernanda Camargo, todos os que estão participando desse movimento nosso tão importante para a formação política do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Cumprimentar o IATA aqui, cumprimentando todos os companheiros, cumprimentando o mais distante, deve ser aqui de Santo Antônio de Padre, que é a IATA. Para a gente é uma alegria muito grande ver nessa formação que está sendo estabilizada e estabelecida aqui pela nossa equipe, pessoas pedindo para entrar e a gente não tendo vaga para atender. Na próxima edição a gente vai conseguir, se Deus quiser, ampliar o número de vagas. Eu tenho certeza que vocês estão recebendo conhecimento para esse conhecimento ser aplicado. Então, quero reafirmar o nosso compromisso de montar um partido forte, e um partido forte se faz com pessoas fortes, capacitadas, qualificadas, para que a gente possa escrever a história do Brasil novamente. Então, acredito muito nesse movimento de formação. Quero desejar aqui um bom dia de curso ainda, a gente já está quase finalizando hoje, né, que são 15 horas já, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar avançando muito. Não chegou minha aula ainda, chegou não? Então, gente, não vou aqui fazer um comercial, nem um spoiler, mas pode ficar com isso por enquanto, daqui a pouco vai chegar minha aula, tá bom, gente? Obrigado. Nós, toda a turma quer fazer a entrega do seu crachá aqui da academia. Mais ou menos 20 tanto assim, não, professor? Não, aqui a gente não tem hierarquia, aqui todo mundo aprende e ensina junto. Faltou o deputado. Obrigada, deputado. Voltamos, pessoal! Quem tá animado aí? Ele já foi embora, não precisa mentir mais não. Então vamos lá. Paramos aqui, não foi isso? Foi. Então, WhatsApp Business. Perfil comercial para exibir informações importantes, como endereço, e-mail, site. Também dá para colocar já link direto do Instagram. Isso é legal. A pessoa entrou lá no seu WhatsApp, clicou, vai para o seu Instagram. Etiquetas para organizar e encontrar as suas conversas. Isso também é bem legal para quando você tem equipe de rua, para quando você tem equipe do seu gabinete, para quando você tem pautas. Ferramentas de mensagem para responder rapidamente a quem mandou mensagem ali enquanto você estava inativo. Fernanda, isso resolve tudo? Não. Claro que não. Mas ajuda. Por quê? Porque como a nossa executada aqui muito bem falou, nós temos uma demanda do eleitor por atenção. Então, toda vez que a gente supre essa demanda, a gente dá um passinho em direção ao voto. Então, se ele mandou um oi e você respondeu rapidinho, tudo bem que se você cadastrar, olá, aqui é o robô do... Ele não vai achar que é você. Mas se a gente fizer uma mensagem bacana, né, receptiva, bem construída, ele vai falar, poxa, me respondeu rápido. Então, ele já tem ali um quentinho no coração carente dele. Grupo. Quem gosta de grupo? Eu odeio. Levanta a mão, ninguém gosta? Isso só não resolve às vezes. Ó, prestem atenção, por favor. Como esse curso não é um treinamento eleitoral, eu não vou entrar em detalhes de grupo durante a eleição. Que tipo de grupo você participa no WhatsApp? Grupo da família. Quem já saiu? Imagina só eu, né?
Você começa a chorar, né? Vergonha de sair. Não, eu já saí, eu falei, gente, olha só, porque eu tenho uma prima. Não, eu também já fizeram isso comigo, eu proibi de me botar. Uma prima minha manda 15 fotos do filho dela. Nossa. E o filho dela já tem 7 anos, não é um bebê. Grupo de amigos. 70%. Eu nem tenho amigo pra fazer um grupo, não dá. É só uma conversa individual mesmo. Grupo de trabalho. Esse eu gosto porque eu sou a chefe. Grupo da escola, faculdade, vendas, produtos e desce. Bom, vem, quando eu falei desce, mas desce. Desce. Eu só fico no grupo da igreja, eu tô no 9%. Grupo de política. 9%. Isso aqui é só político, tá? Grupo de política. Isso é o papo. Mano, porque a pessoa saiu. Entrou o primeiro, mandou a figurinha do Lula, o outro do Bolsonaro, saiu os dois. Acabou o grupo. Então, o que acontece aqui, gente? Por que a gente tem que prestar atenção nisso aqui? Ó, vem comigo. Vem comigo. Grupos de família, grupos de amigos, grupos de trabalho. É ideal para a política fazer grupos? Não. Não, todo mundo vai se degladiar lá dentro, vão se matar, você vai perder todos os eleitores. Para que é bom fazer grupo? Grupo de trabalho. Se forem seus apoiadores, seus militantes, seus mobilizadores, vão com Deus. Se for abertão, Deus saiu do grupo. É bom linha direta, né? 46% dos entrevistados já saíram do grupo por discutir com participantes. Quem acha que esse número está baixo demais? Está desatualizado. Desatualizadíssimo. Quem nunca saiu de um grupo que brigou com os outros que taca a primeira pedra? Já saiu, ó, esse aqui é bom, hein? Já saiu do grupo por alto volume de mensagem. Quem aqui tem toque com notificação não aberta? Só eu? Eu não consigo. Eu tenho que sair o vermelhinho, tem que sair. Você entra e sai só pra zerar. Ah, que ódio. É. Então, a gente vai mandar muita mensagem? Não vai. Vocês estão entendendo porque eu trouxe essa pesquisa, né? Vocês estão achando que eu tô de piadinha? Aquele bom dia, então. Tá Boa bom. noite, boa tarde. Você tá provocando muita gente. Vocês estão achando que eu tô de piada. Eu vou testar vocês e vou trabalhar com prints depois. Listas de transmissão. Todo mundo aqui conhece lista de transmissão? Show. Então, a lista de transmissão tem suas particularidades, principalmente no período eleitoral, apesar de nós estamos falando aqui só sobre a eleição, é importantíssimo a gente manter os números aquecidos, as conversas aquecidas, para não perdermos o nosso número no meio da eleição. Bom, elas simulam, né, uma conversa individual. Tem muita gente, quando eu falo muita gente, é muita gente. Mas muita gente que não sabe que para a pessoa receber a mensagem de uma lista de transmissão, ela tem que ter o telefone salvo. Todo mundo aqui sabe disso, né? Tem gente que nem se moveu, finge que sabe. É o seguinte, se o outro lado não tiver o seu contato salvo, não vai chegar. Não, fiz um disparo a 20 mil pessoas. Só a mãe recebeu porque pegou uma lista que não era de ninguém, caiu a lista do céu, desculpa querido, joelhinho reclamou. Caiu a lista do céu, subiu e saiu disparando achando que é máquina de disparo. Então, não vai adiantar. Aqui, para quem não se manifestou, mas estamos juntos, eu coloquei só um passo a passo de como fazer, tá? Então, na apresentação tá aí. Pontos importantes da lista de transmissão. Tá aqui o primeiro que todo mundo já sabe. O segundo, para mim, de todos, é o mais importante. Não tem nada mais importante que isso. É preciso ter um planejamento de conteúdo para este canal. Fernanda, você está me dizendo que eu tenho que pensar conteúdo para mandar WhatsApp? Que loucura, né? Tô. Porque você imagina,
vamos arredondar. Nós temos 350 dias para eleição, né? Independente se vocês vão ser candidatos, se vocês vão apoiar, se vocês vão me coordenar, não interessa. Nós vamos passar 350 dias fazendo contato com o eleitor. Nós não vamos mandar mensagem todo dia, né? Mas vamos fingir que sim. Aí eu fiz um post no Instagram. Parte do princípio que esse meu eleitor já me segue no Instagram. Ele já viu meu post. Não, mas eu quero estimular o post, porque a Fernanda falou que ele mostra primeiro para a primeira fileira, depois para a segunda. Então eu vou mandar pro pessoal, pá. Isso a gente faz com mobilização. Isso a gente faz com quem tem que fazer. Querido, tu é do grupo? Tem que curtir. Tem que compartilhar? Tem que... Agora, o eleitor solto está ali na sua lista. Que obrigação que ele tem de ficar recebendo spam com você mandando ele fazer alguma coisa? Imagine. Curta, compartilha, jogue seus grupos, seus amigos. Bloqueadíssimo. Bloqueadíssimo. Notificação zerada, arquivado no momento exato que enviou. Não é isso ou vocês acham que funciona? Veja que belo vídeo eu gravei agora, entregando umas fontes em outra cidade. Não interessa. Nem Então- o comissionado faz. Nem quem tem que fazer faz. Não fala comissionado que dá calafrio. Então nós temos que pensar o seguinte, e aqui, gente, a gente está falando, esse curso não é um curso de mobilização, tá? Então nós não estamos falando do uso de WhatsApp para mobilizar, para levar audiência estimulada. Estamos falando de eleitor, nós estamos falando da ponta, dia a dia. Qual que é a nossa grande dificuldade? Pensar em conteúdos para esse público. Porque, poxa, já tem equipe que faz o post pro Instagram, já tem equipe que grava, já tem equipe que... Ainda tem que pensar no... O que é o WhatsApp, gente? É aqui, ó, é um braço, é a extensão do nosso corpo. Então, o conteúdo tem que ser um conteúdo rápido, dinâmico, que entregue já informação, de interesse. Então, se você tiver essas pessoas salvas nas suas listas de forma segmentada, você já sabe o que ela quer, ou pelo menos o que ela não quer. Então, se ela é de Caxias, ela não quer informação de Niterói. A não ser que Niterói vai invadir Caxias, bomba. Então, a grande questão é essa. É a gente ter o mínimo de conhecimento para não bombardear as pessoas com informações que não interessam, que não fazem sentido. Porque senão todo o nosso trabalhão que a gente teve, arquétipo, sai por água abaixo, bloqueado. Beijo. Tchau. E também falar na terceira pessoa, você tem que falar na primeira pessoa. Exatamente. Pra pessoa achar Exatamente. que você tá falando só com ela. Exatamente. O WhatsApp ele tem essa característica muito personalista, né, de contatos pessoais diretos. Então é importante a gente ter esse planejamento. Então é pelo menos uma vez na semana mandar alguma coisa. Ai, Fernanda, o povo só manda bom dia. Se alguém te dá bom dia na rua, você ignora? Você vai ignorar o bom dia do WhatsApp? Obrigada. Porque as pessoas ignoram. Mas ela manda bom dia todo dia, porque todo dia é pra ser um bom dia. Quem quer um dia ruim? Aceita. Obrigada, querida. Pra você também. Deus te abençoe. Amém. Toma um GIF. Faz uma figurinha de resposta. Aí Faz eu uma faço. figurinha. É o que eu fiz. Eu sou uma consideração. Eu fui bloqueada num grupo da igreja por falta de interação, porque eu não fico interagindo. Aí a questão do bom dia que eu lembrei, eu não tenho tempo de ficar respondendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí as pessoas começam a ficar entristecidas, perco o voto. Aí como é que eu... Equipe. Faz uma figurinha. Responde. Não, mas porque é o seguinte, grupo é uma Não, coisa que é mais não, difícil. individuais. Equipe. Tem que ter alguém pra ajudar, você não consegue sozinha. Que liga pra você, pra oração. Não, aí a gente que é totoquinha, não dá. Meia-noite, o grupo liga Não, pra não, você. não. O grupo que liga meia-noite é você que tem que sair. Não. Ai, me ligaram do grupo meia-noite. Você que tá errado de estar lá ainda. Não. Até Deus tá dormindo e você tá te ligando. Não. Errado disso. Saia deste grupo. Vamos pro próximo. Essa é a minha dica técnica. Saia. Alguém tem um grupo diurno de oração para passar ela? Lá em cima, depois você vai procura. Cada contato deve carregar alguma informação de segmentação para facilitar a distribuição em listas. Tá claro isso?
Fiz uma reunião de educação, passei a lista. Na hora de salvar, Segmento. ok? Criação de listas segmentadas é o que garante o acesso da mensagem. A gente acabou de falar sobre isso. Evite colocar o mesmo contato em listas diferentes. Mas não tem jeito, Fernanda, porque fulano é da educação e é do não sei o quê. Mas fique atento, porque daqui a pouco tem gente bloqueando, porque você virou um spam. E revisar. Ah, isso aqui, gente, parece brincadeira, mas não é brincadeira. O que acontece comigo? Eu sou professor? Professor de WhatsApp. Acontece comigo. Primordial revisar o conteúdo antes do envio. Uma vez disparado, não existe correção. Ah, dá para editar. O print, meu amor, é eterno, acabou. Eu não permito que as minhas equipes façam gestão de resposta e tipo de redes sociais e tal por celular. Porque tem palavra que troca uma pela outra que dá errado. Então, sempre revisar as mensagens no corretor antes de enviar, para evitar dor de cabeça desnecessária. Ai, Fernanda, que dica boba. Vocês vão lembrar de mim quando acontecer. Um dia vai lembrar de você. Vocês vão lembrar, vocês vão lembrar. Ah, tava dando praga? Sim. Então, ficou claro para todo mundo a diferença do grupo e da lista? O grupo, a gente tem utilizado mais na política, muito focado em mobilização. Grupos abertos para debates gerais têm que ter moderação, até por questões jurídicas. Se você criou um grupo e aconteceu algum crime dentro desse grupo, quem criou o grupo? Que crime que tem dentro do grupo? Além de ficar mandando gif, bom dia toda hora, ofensa, calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra. Então, é importantíssimo ter controle. Ah, mas eu quero abrir. Eu vou abrir de tal a tal hora, porque vai estar moderado. Decisões, escolhas estratégicas, não vou entrar nisso. Mas tenham ciência que o grupo tem riscos, inclusive jurídicos. E as listas precisam desses detalhes que a gente conversou, para que ela funcione de uma forma otimizada, tá? Status. Eu não sabia muito bem como o status era legal, até eu esquecer de pagar a conta do meu celular. Porque aí eu fiquei sem Instagram. E o status virou o meu Instagram, porque eu não precisava ter pacote de dados para ver as coisas do status. Então, até voltar meu pacote, eu fiquei consumindo status. E aí você vai falar assim, tá, Fernanda, mas essa é a sua vida. Não! É aí que vem a surpresa. É a vida de milhões de brasileiros. O brasileiro, e principalmente nas regiões sul e sudeste, a gente tem um grande número de telefones pré-pagos ou de planos com valores acessíveis que liberam da taxa de uso da franquia de internet o WhatsApp. O que significa? Eu posso não ter crédito, mas eu vou ver o status. Opa, começou a me interessar mais, não é mesmo? Oi? Nem aparecem todos os meus contatos do estado. Por que isso? Porque a pessoa tem que ter salvado você tem que ter salvo a pessoa, igual a lista de transmissão. E tem a configuração. A pessoa pode não querer que você veja também. Mas aí eu não vou criar briga com ninguém. Quem que é, hein, que não quer que você veja? Quem é? É parente? É do grupo? É parente, olha. Depois a gente olha. Manda no grupo. Beleza. Então, o status, ele é muito importante, gente. Muito importante. Porque muitas vezes a gente volta para aquela mesma coisa que eu tô falando desde a hora que eu cheguei. A gente se baseia pelo nosso uso. Mas as pessoas estão usando pra caramba o status. Por que a gente vai ficar de fora? Tá? Então, vamos utilizá-lo de uma forma estratégica também. Tá? Então, tá aqui, para quem nunca fez o status, eu coloquei aqui o passo a passo, vocês depois participem. Como eu falo muito de WhatsApp, eu vou trazer só umas dicas. Vocês já sabem, todos já fizeram. Tá tudo certo, mas é só para confirmar. Perder um WhatsApp em que você já educou o teu público a se comunicar com você é um super problema.
né? É uma questão muito difícil a gente conseguir divulgar um novo número. A pessoa ter certeza que é você divulgando um novo número, que não é caos na Terra. Então, tem algumas medidas que a gente pode tomar para evitar perder o nosso WhatsApp por golpe. Tá? Todo mundo aqui tem autenticação de 2 fatores no WhatsApp? Todo mundo? Não. Quem não tem, Google ou no YouTube tutorial de como ativar. É super importante. É o básico. Não compartilhar o código enviado por SMS. O que é isso? Na hora que o bandido tenta clonar o seu WhatsApp, você recebe um SMS. E aí, eles ligam e falam, estamos aqui buscando a informação X. Você acabou de receber uma mensagem. Você pode passar o número? Clonado. Não? Gente, isso aqui eu coloquei porque aconteceu, tá? Não é porque me contaram. Mas não foi comigo. Foi com o primo. Logou no computador de terceiros para resolver alguma coisa, baixar um trem para imprimir. Esqueceu o WhatsApp lá, abertão, WhatsApp web, e foi embora. Já aconteceu? Deixou o WhatsApp aberto na câmara. Vocês falam, eu falo. Eu não vou falar nada, não. Bom, nada de moralismo aqui. Todo mundo usa. Bom, então temos aqui já um caso vivo, né? Um exemplo, que não é meu primo, de que se a gente faz isso, a gente fica exposto, né? Aos nossos contatos, enfim, então atenção aí também. E o que eu já falei, não existe o WhatsApp rosa, não existe o WhatsApp bichinho, não existe o WhatsApp que você coloca 7 chip e manda... Não caiam nisso. Isso infringe a segurança. Isso gera uma red flag, um alerta contra você, e você pode perder seu número também. Receber um link que você não sabe. Veja nossas fotos do final de semana. Você nem saiu de casa no final de semana. Que foto que tu quer ver? É a curiosidade. É assim que o bandido entra na sua vida. Com a curiosidade. Desconto no BRB. Você nem é de Brasília. Vai ter desconto no Banco de Brasília? Mas quer desconto. Então, chegou um link estranho, não clica. Tá? Porque assim também é uma forma de clonar o celular de vocês. Por que eu tô falando isso? Ai, quem vai querer clonar meu celular? Gente, vocês são pessoas de núcleos políticos. É óbvio que tem pessoas querendo os contatos que vocês têm. Não tem nada mais importante de ativo político do que as nossas listas. São pessoas interessadas no que a gente tem a dizer. Ora, isso não é ouro? Eu acho que é. Tô mandando um link para vocês já, vocês cliquem, por favor. Bom, então aqui é um geralzão e eu quero saber se vocês concordam, tá? Ó, eu acho que as fake news enviadas por WhatsApp podem influenciar negativamente as pessoas. 12% não acho. Eu já não lembro mais como era a vida sem WhatsApp. 21% lembram. Eu gostaria de poder separar o meu WhatsApp pessoal e profissional. Eu gostaria de não ter. Não ligo de receber publicidade no WhatsApp, desde que não seja frequente. Eu recebo muitas notícias no WhatsApp que não me interessam. 31% não concorda, 38% concorda. Eu recebo piadas e memes em WhatsApp que não me interessam. 39% não gosta, 32% gosta. Recebo muitas fake... essa aqui é a melhor parte da pesquisa pra mim. Eu recebo muitas fake news no WhatsApp. Não. Tudo verdade. É tudo verdade, não é fake news. E 30% fala que não recebe fake news. Vocês conseguem ver, ó? Eu recebo fake news no WhatsApp. 42% fala que não. Mas 12% acha que a fake news no WhatsApp pode influenciar as pessoas. Foram influenciadas. Sem sentir. Quando
falo para vocês, para trabalhar os canais e torná-los cada vez mais oficiais, cada vez mais integrados dentro de uma narrativa, de uma estética, de uma lógica de comunicação, é para evitar isso aqui. Porque se uma pessoa copia o seu perfil, você fala, isso aqui não parece ele não. Eu já estou acostumado com as postagens dele, isso não parece ele. Isso não parece ela. Então a gente constrói a nossa autoridade. E aí dificulta um pouco a vida de quem quer atrapalhar a nossa vida. Eu não gosto quando as pessoas me mandam áudio no WhatsApp. 50% diz que não gosta e 26% gosta. Tem quem goste. Tinha que ter uma pesquisa para a idade disso aí também. Tem que ter os dados etários. Mas tem 26% que gosta. Entendeu? Gosta. Ninguém aqui falou que gosta, todo mundo falou que manda. Então tem uns doidos pra tudo. Então o que a gente entendeu aqui, gente? Pra mim, o ponto mais importante desses insights aqui é a parte das fake news. Faltou aí a pessoa ligar, só ligar por... Ninguém pode contar. Ela tá traumatizada com o grupo até agora, gente. Que liga meia-noite. Ela vai sair do grupo. Ela vai sair do grupo. Ela vai Sai sair. agora. A gente tá com você. Sai agora, vai, sai. Só um pouquinho. Segura. Vai, sai. Sai. Tem pessoas que só ligam por vídeo, chamada. Eu boto na orelha. Se eu não quero atender de vídeo, eu ponho na orelha. Aí a pessoa, tô vendo sua orelha. Eu falei assim, o que você quer falar? E meu celular tá... Prossiga. Você não quer falar? Fala, querida. Eu tô te ouvindo. Entendeu? Ela não saiu. Eu não saí. Não saio. Reclama depois. Bom, pessoal, a questão das fake news aqui é um ponto sério e importante para a gente trabalhar. Porque da mesma forma que elas são criadas, elas são destruídas. Não na mesma velocidade e intensidade. Mas a gente precisa estar muito atento ao uso desses canais para conseguir desconstruir notícias falsas sobre a gente, sobre os nossos candidatos, sobre quem nós apoiamos, sobre a nossa gestão, enfim. E o WhatsApp também é o antídoto. Ele não é só o lugar onde se disseminam fake news. Só que a gente tem que entender a forma com que o usuário vai receber isso. É mentira! A pessoa vai acreditar? Pode ser a fake news sobre a fake news. Então a gente precisa entender o nosso público, ter essas listas segmentadas, entender com quem a gente está falando, para trabalhar essa desconstrução. Tá? Não adianta a gente entrar no WhatsApp soltando conteúdo, jogando um mar de conteúdo, como se o eleitor estivesse esperando por isso. Ele não está. Tá? Não está. Tá, beleza. Até aqui, alguma dúvida? Vereador? Existe no mercado alguns disparadores de WhatsApp, Só pra gente... mensagem, e existe alguns que fazem chatbot. São as famosas respostas. Existe... Acho que tá desligando. Embaixo, tem um botãozinho vermelho embaixo. Alô? Opa, funcionou. Oh, arrasei. Existe no mercado diversas plataformas que vendem o disparador de massa para evitar a questão da lista de transmissão que você não que precisa estar salvo do outro lado e você, com esses disparadores, não precisa estar salvo. Faz chegar de qualquer forma. E com isso, ligado a isso, tem o chatbot. E agora tem chatbot com IA que responde como se fosse você, faz a coisa mais humanizada. Você pode falar um pouco sobre isso antes de migrar para o conteúdo? E você pode sugerir, eu estou fazendo um monte de perguntas, eu sei que tem TDAH, mas faz no seu tempo aí. Faz no seu tempo. E pode também, se você tem algum que você já trabalhou, que você recomenda, ou se, sei lá, faz aí o que você quiser, eu também tenho TDAH. Tá ruim pra nós, hein? Tem de tudo. A gente fala a mesma língua, vocês não. Eu sei o que ele falou, vocês não. Vai ter que dar um remédio pra nós também. Aqui. É tarja preta, bom, não posso fazer isso. Agora que eu já virei animador de palco.
Posso só concluir? Mas pera que agora senão eu vou perder o resto. Ah, tá. Pera, um pouquinho. Então vamos. Disparador de mensagens. No período eleitoral, é proibido o disparo de mensagem em massa. Ah, Fernanda, mas pode lista de transmissão, porque a base é sua. O que as pessoas costumam fazer? Pegar uma base de dados que caiu do céu, que Deus deu, com 50 mil contatos. Foi enviado. Desceu, um anjo trouxe, uma trombeta tocou, eu peguei a lista. Chegou para mim. Subi e disparei. Isso é contra a lei. Né? Você só pode usar a sua base de dados. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode usar a ferramenta de disparo? Pode, contanto que você use a sua base de dados. Chatbot. Você pode usar chatbot? No período eleitoral, a última decisão do Supremo é que, do Tribunal Superior Eleitoral, é que se pode usar chatbot, contanto que não iluda o eleitor para que acredite estar falando com o candidato. Então, a IA vai imitar o político. Deu ruim. Ele tem que ser o Magalu, entendeu? Aqui é o bonequinho do político, tudo bem? Eu sou um ser virtual. Ele não pode replicar ou reproduzir conversas simulando o político. Então, isso para período eleitoral. Se alguém implicar e quiser aplicar essa regra para ou fora da eleição, cabeça de juiz eleitoral é uma coisa que acho que todo mundo aqui sabe que é difícil. Então, não é recomendado o uso de simulacros, como a gente chama, de conversas reais, tá? Na eleição é vedado. No resto é teste. Disparo em massa. Se a lista for sua, manda bala. Se for de terceiros, Deus tá vendo. E ferramenta que eu recomendo. Eu usava, não sei como tá agora. Eu posso dar uma verificada, depois eu falo pra vocês. O Chatfuel, que eu gostava bastante, que ela faz chatbot tanto nas redes quanto no WhatsApp. Então é bem legal, é fácil de mexer, é fácil de montar, mas tem essas particularidades aí, tá? Então fiquem atentos, a legislação eleitoral está evoluindo para o uso de inteligência artificial. Então quando a gente vai fazer conteúdo para divulgar em rede social, tem que sinalizar que é inteligência artificial. Já existem vários parâmetros de fiscalização do uso de inteligência artificial, inclusive na simulação de interação com o usuário. Ok? Chatfuel. F-U-E-L. Respondido? Ok? Vou fazer uma pergunta. Quer não? Então tá bom. É R$15 a pergunta lá. É só um adentro. Tem como botar o telefone no WhatsApp. Não, no Instagram. Tem quem não sabe. Ah, tem como colocar o linkzinho lá no... Tem. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vou botar o seu número no Instagram. Então vamos prosseguir. Nós estamos falando agora de conteúdo. Eu quero que vocês levantem a mão se vocês se identificam com isso aqui, tá bom? Mas para levantar de verdade. Quem recebe isso no WhatsApp? Continua com a mão levantada. Quem manda? Quem manda? Você tá perguntando quem manda pra mim ou se eu mando? Não, ele desconversando, ele envia também. Acabou, é o seu primo. Só pra minha mãe. Tá bom. A figurinha que ela manda, eu colo e no outro dia eu devolvo. Aí ela fica feliz. A gente acredita. A gente já acreditou. Então, a gente já sabe, a nossa colega ali, coitada, ela foi expulsa. Olha só como a vida é injusta. Eu queria que acontecesse comigo, aconteceu com ela. Ela foi expulsa do grupo porque ela não deu bom dia. Grupo de oração. E que oração é essa? Que ninguém falou pra ela, você tá passando por alguma coisa, irmã, precisa de ajuda, não tá nem respondendo, às vezes tá em casa caída no banheiro. Não, excluiu do grupo. É porque era pra saber se ela estava em oração. Ela não respondeu. Olha, esse grupo de oração é a oração do Primeiro Testamento, esse aí. Ódio puro.
Primeiro Testamento, essa ali, ó. Não mandou olho por olho, dente por dente. GIF por GIF, não mandou, tá fora. É porque o relógio de oração tem um tempo. Era a hora dela. Ela não veio fazer. Acabou a bateria, gente. Relaxa assim. Não é todo mundo tem um Rolex, não. Celebração de data nada com nada. Quem já viu? Feliz dia do gráfico. Hã? Você pode dar feliz dia do gráfico. Você é gráfico, Pedro? Tem o dia do livro. Aí o Pedro bota o dia do livro. Tem que fazer sentido para a sua bandeira. É sobre isso. Feliz dia do marido, não recebi segunda-feira. Dia do marido também não celebra. Isso é importante. Comemora nada. Então, pessoal, as datas comemorativas... Pessoal, vamos focar aqui para a gente conseguir chegar no final. A data comemorativa, ela tem que fazer sentido na sua narrativa. Ah, mas eu tenho 50 mil seguidores. Um deles pode ser gráfico. 49.999, não. Vai parar na primeira fila, não vai entregar nem pro pobre do gráfico. Então, nós temos que pensar na nossa narrativa, nas nossas pautas, nas nossas bandeiras, para elencar os conteúdos que a gente vai publicar nas redes. Ah, mas eu tenho uma lista de transmissão dos gráficos. A gente não tinha falado de fazer conteúdo pensado para a lista? Pedro recebeu a mensagem do dia do gráfico. Recebeu lá, da imprensa, todo mundo. Então é sobre isso. É sobre a gente trabalhar segmentado, tá? Agenda sem propósito. Eu deixei isso aqui borrado para não identificar quem é. Vai que tá aqui. É aquela foto barreira de futebol. 10 pessoas numa reunião sem saber o que estavam fazendo lá. E aí o texto é: dia importante pra gente, que a gente conversou sobre coisas boas pra cidade. Vem aí. Aguardem. Vem coisa boa pra cidade. Aguardem. Quem já viu esse post, levanta a mão. E tem um melhor ainda. Tem um que é bom assim, ó. Reunião com o Marco Paulo, que é vice-diretor do Marcos, que é vice-diretor, aí faz toda a descrição. Aí embaixo, muito proveitosa. Continue acompanhando nosso trabalho. O eleitor, gente, a gente já falou isso, ele tá fazendo o quê? Vivendo a vida dele. Isso aí é pessoa que trabalha num setor e quer justificar. Então, não foi no trabalho, esse tipo de conteúdo, o máximo que dá pra falar, pra fazer um story, um trem que some. Mas as pessoas fazem esse tipo de conteúdo. E o que isso colabora e contribui na nossa narrativa? Nada. Textões. Ai, Fernanda, você escreve textão. No meu Facebook pessoal, só eu leio. Tá tudo bem. Agora, eu vou querer que o usuário leia. O texto é muito bom, então faça. Se o texto é bom, faça. Então, se é bom, faça. Não é bom, por exemplo, colocar texto jornalístico. Pega a nota que está no site, cola na legenda. Faz sentido pegar a nota que está no site e colar na legenda de um post na rede social? Se eu quisesse ler o do site, eu do site, velho. Então, a lógica é a gente adequar e adaptar os conteúdos para as diferentes redes. A gente já falou sobre isso. Então, pode textão? Quem sou eu para falar que pode, não pode? Pode tudo. Só não pode o que não pode mesmo. Mas o que pode, pode. Mas deve? Vamos avaliar. O que a gente deveria estar fazendo em vez de estar aqui discutindo essas coisas, né? Bom, estabelecer reputação. Lembra que a gente viu aquela pesquisa sobre por que as pessoas entram na internet? O que elas pesquisam? O que elas estão olhando? É sobre isso que a gente está falando. Quando a nossa reputação ou as nossas palavras-chave e pautas direcionam e levam o leitor até você, até os seus perfis oficiais. Esse print que eu coloquei aqui é de um ex-prefeito que quando você coloca o nome dele no Google, ou quando você coloca prefeito interior São Paulo, prefeito, ele aparece. Ou seja, eu posso pôr o nome ou eu posso pôr características que eu consigo chegar em canais oficiais. Isso é domínio de narrativa também.
Por quê? Quando a gente tem canais fortes, quando a gente tem uma presença dos nossos canais, não estou dizendo nem se é próprio ou de terceiro, só nossos. Lembrar agora do outro, né? Então, nosso Instagram, nossa Wikipedia, nosso site, nosso... Por quê? Porque a imprensa vai fazer notícias sobre todos nós aqui um dia e nem sempre pode ser legal. Se a gente não tiver uma boa presença digital, o que vai aparecer primeiro para o usuário é a matéria da imprensa, que pode não favorecer a nossa narrativa. Então, cabe a nós produzir conteúdos de forma consistente, pensando nas palavras-chave que nos interessam, para que, quando o usuário chegar até nós, chegue pela nossa narrativa, chegue por aquilo que nos interessa. Mas no Google, para você sair no Google das redes sociais, tem que pagar R$550 por mês. Quê? Falar no grupo, isso aí, né? Não, é verdade. Paga R$550. Ele manda tudo seu, Facebook, Instagram, tudo. Deve ser para ser na busca, de ser nos primeiros. Vai ser o primeiro. Anúncio. Google Anúncio. Não, para busca. Aí vai estragar. Não é tráfego pago, não. Para Apareceu na primeira. Depois a gente olha isso aí. Mas, assim... R$550, Eu vou olhar isso aí. Bom, tem mais alguém pagando isso aí? Não? Agora, quando sai ali o Instagram e tal, é porque a mídia retocou, fez alguma coisa, aí sai seu nome lá direitinho, lá no Google. Mas quando você tem as matérias para sair do Facebook, outra coisa, você tem que pagar o tráfego de R$550. Isso, anúncio você paga, mas depois nós vamos dar uma olhadinha o que é isso. É bom usar sempre hashtag ou não precisa? É bom. Só que tem que ter controle, né? Tem uma turma que não tem controle. 70 hashtags. Tem que ter a ver com o conteúdo. E tem que ter cuidado com a hashtag. Hein? Tem que Tá botando sempre uma hashtag assim, as louras. A hashtag, as louras. Tira ele daqui, tira ele daqui, tira ele daqui. As mulheres eram tudo pelado. Agora deu, viu? E pegadinha aí. Eu retiro o que eu disse. Não usa hashtag. Agora tá todo mundo procurando loiras aí agora, hashtag. Ai, gente, olha, eu não tenho maturidade pra isso. Vamos falar sério, vamos ficar sério aqui, todo mundo. Voltou? Ó, reforçar bandeiras. Então, como a gente já tinha falado das nossas pautas, é importante ter uma frequência de lembrar as pessoas quais são as nossas bandeiras, porque eles estão vivendo a vida deles. Não estão nem aí para as nossas bandeiras. Então, a gente precisa reforçar. Até porque, novamente, nós não temos garantia de que isso vai chegar até eles na primeira vez. Então, a constância e a frequência são duas coisas que precisamos trazer sempre para a comunicação. E quando a gente está falando dessa nossa construção de narrativa, essa construção macro de plataforma política, precisamos trabalhar com essa frequência, tá? Ah, mas eu já falei disso. Fala de novo. Ah, eu já estou ficando chato. Não é todo dia também. Mas vai pesando, vai equilibrando. Faz aquela análise do tempo que você tem disponível para interagir com o eleitor, tá? E vai trabalhando com repetição. Construir base de dados. A gente estava falando sobre isso. Tem a base de dados que vem do céu e tem a que a gente constrói. A que a gente constrói sempre é melhor. Porque a gente sabe quem são as pessoas, a gente tem algum tipo de segmentação. Aqui a gente tem uma landing page do deputado Áureo, que era uma pauta, né, era um movimento da questão do aborto. Então, aqui a gente já sabe que são conservadores. Eu tenho um conteúdo conservador para disparar,
quem se inscreveu aqui está dentro. Eu tenho uma pauta sobre aborto, uma pauta sobre alguma pauta mais dura, conservadora. Opa, tá aqui meu público. Fernanda, mas eu não tenho uma pauta. Pega qualquer pauta, se é da causa animal, se é da saúde, se é... Faça landing pages e pegue cadastros. Fernanda, eu não consigo. Pega um papel e vai para a porta de Humanidade de Saúde e pegue assinaturas. Era assim que funcionava antes da internet. E funcionava. Né? Então, eu sou a pessoa do digital mais analógica que vocês vão conhecer, porque eu acho que a rua, ela nunca vai perder esse papel. Sempre vai ter espaço. Se você não sabe fazer no digital, mas você viu uma boa iniciativa digital, que você não consegue replicá-la digitalmente, veja se é possível fazer na rua. Não pode já deixar de fazer. Bom, investir em relacionamento. Um dos meus cursos chama Gestão de Respostas. Aí você, tem que fazer curso de Gestão de Respostas para quê? É só responder? Tem um ponto. Tá correto. Só que existem formas de responder. Né? A gente tem aquelas pessoas que são da nossa militância, que comentam em todos os posts. A gente tem a pessoa que vem o hater. A gente recebe o vomitaço. A gente recebe uma pergunta. Tem que saber como é que responde. Porque aqui, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Quem aqui lembra na época que tinha showmício? Showmício. Bom demais. Perfeito, saudades, boné, camisetas, Zezé de Camargo e Luciano. E aí a grande questão é, candidato lá em cima, do lado do famoso, trio elétrico, ou palco, eleitor. O eleitor comunicando com o político, saía com a camisetona, colo, camisas, bonés, chaveiros. Essa era a nossa comunicação com o político. Lixa de unha, cartinha em casa do aniversário. Era a única carta que eu recebia, nunca mais recebi nada, só Serasa agora. Aqui a gente tem o Pedrinho. Tem quem? Pedrinho envia carta. O Pedrinho envia carta? Envia. 11 de junho, Pedrinho, meu aniversário. Ainda Envia. as pessoas mais idosas do meu município. E elas fazem questão de receber. É um sucesso. Manda pra mim também. Quando você ficar idosa. Mas fala pra ele que meu joelho já é um sintoma. O meu joelho já tá acabado. Eu já tô cansada. Só falta o grupo de oração meia-noite ligado. Bom, então, pessoal, é importante interagir. E o nosso usuário, ele é carente de atenção. Então, cada resposta é um ato de comunicação. Fernanda, mas ele mandou só um joia. Eu vou responder com joia também. Tudo bem. Respondeu. Mas você poderia ter chamado ele pro seu WhatsApp. Por aqui também tá tudo jóia. Vamos continuar essa conversa no WhatsApp? Quero te mandar os materiais. Porque é o meu interesse, não é dele, hein? Não é ele que vai ficar. E aí, hein? Onde é que eu falo com você, hein? Onde é que eu te pergunto as coisas, hein? Onde é que eu recebo material? Quero. Não quer. Não quer, né? Então a gente tem que oferecer alguma coisa. Então, cada interação. E a gente tem que lembrar que a pessoa vai estar passando por ali, ela vai ler. O usuário perdido. Então, às vezes, uma resposta que você vai dar não é para a pessoa que te perguntou, é para estar ali registrado. Então, às vezes, tem uma crítica, poxa, que quando você responde, você mostra o seu conhecimento, você contrapõe. Aí eu apago todas as críticas. Nossa, que alecrim dourado. Ninguém critica. Crítica é ótimo, se não for ofensivo. E se a gente tiver o que responder também, que eu não tenho. Né? Se tiver o que responder, bota lá para todo mundo ver a tua resposta. Né? A crítica, às vezes, levanta para a gente cortar e usar isso, alimentar a nossa militância. Então, é muito importante investir nisso. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas que não são tão importantes e deixa de fazer isso aqui. Uma dica, sempre, respondam os comentários positivos primeiro, tá? Comecei agora a responder. Por quê? Porque eles vão ficando pra cima e aí aqueles detratores vão ficando pra baixo. Então, sempre façam. Bom, combate ao boato, né? Então, esse é um ponto importante que a gente conversou. É importante produzir conteúdo de combate ao boato. E tem muita coisa que a gente já sabe que vai aparecer. Tem fake news que a gente já conhece. Que não é nova, ela é reciclada, requentada, repintada, mas ela tá ali desde sempre. Então a gente precisa se posicionar de uma forma mais profissional do que ficar esperando ela aparecer com uma cara nova.
Então, quanto mais a gente produz conteúdo sobre isso, mais a gente esclarece o assunto, mais a gente consegue alimentar as pessoas que estão desmentindo isso na rua. Então, é muito importante sentar, na hora que a gente está fazendo essa análise toda, essa construção, e falar o que a gente tem de ponto crítico. Ah, isso aqui, podem falar isso aqui, podem... Então, a gente precisa cercar bem isso e não ficar escondendo sempre. Tem coisa que tem que esconder, tem. Mas a maioria das coisas dá pra gente trabalhar. Fortalecer os canais, que é ter postagens, publicações frequentes, né, de utilidade pública também, né, dar orientações para as pessoas, falar coisas que interessam para as pessoas. Porque eu dei um spoiler para vocês e vou falar de novo. A última frase, a última tela dessa nossa palestra é a tela mais importante. A gente precisa entender como que a gente fala com as pessoas. Mas a frequência é muito importante. Então, defesa civil é importante. Tem cidades aqui na Serra que, né, tem muito problema com chuva, com vento. Então, você divulgar isso é bacana, né, ter essa atenção e falar sobre pautas do seu interesse, da sua região. E também pensar em canais alternativos. Todo mundo vai ser TikToker? Eu espero que não. Mas é possível que tenha espaço no TikTok para pautas que vocês defendam. Foi-se o tempo em que o TikTok era só dancinha. Né? Hoje a gente já tem carrossel de imagens no TikTok. Hoje a gente tem vários tipos de vídeo construtivos. A gente tem muitos políticos muito bem ranqueados no TikTok. Porque entenderam a lógica mesmo, a métrica, como que a ferramenta funciona para entregar esse conteúdo. E a entrega do TikTok muitas vezes é melhor que a do Instagram. E assim como a gente falou aqui mais cedo do Kawaii, que também é uma ferramenta interessantíssima para trabalhar com política, dependendo do seu recorte ali de público. Então, é sempre bom estudar, acessar novas redes para buscar oportunidades de ingressar. Lembrando, se for para entrar e não postar nada, ou copiar o que posta em um, postar em tudo, nem entra. Então, vamos trabalhar segmentado. Pessoal, estamos encaminhando para o final aqui. Alguém tem alguma dúvida até agora? Ninguém? Então, vamos lá. O showmício foi autorizado pelo TSE. Infelizmente, não. Acho que a tendência é só diminuir. Pessoal, então nós estamos encaminhando para o final. E aí eu peço a atenção de vocês, eu prometo que são as duas últimas, que as três. Peço atenção que nós já estamos acabando. Para construir reputação nos canais digitais, precisamos produzir conteúdo relevante. O que é conteúdo relevante? É aí que é a pergunta de milhões. O que é conteúdo relevante? Tudo que a gente falou até agora foi sobre a construção da nossa persona, sobre a construção da nossa plataforma. Só que a gente não pode tirar de vista, e por isso eu repeti 300 vezes, até porque eu disse para vocês que constância e repetição fazem parte do processo de comunicação. É importante se é importante para o outro. Ficou claro? Eu vou dar um exemplo muito claro. Trabalhava numa cidade do interior de São Paulo que chama Itu. E aí, fomos numa região lá que não era regularizada, a área era uma invasão. E o prefeito falou, vamos lá, que eu quero que você vá, eu quero que você acompanhe, porque a gente vai fazer uma mega ação de regularização fundiária. O pessoal vai pirar. A gente vai estourar lá. Quando a gente chegou lá, ele falou isso, o pessoal, não, pelo amor de Deus. A gente quer escola, mas a gente não quer pagar IPTU, não. Fora que o A cara acha que gente- vai tomar A gente quer o posto de saúde, mas a gente não quer pagar a taxa de lixo, a taxa de iluminação. Na cabeça do gestor, a pessoa ter escritura é o sonho da vida dela. Na realidade da pessoa, ela ter que pagar uma taxa mensal, ela ter que pagar o imposto, muda a realidade dela. Então, muitas vezes, e a política é traiçoeira, porque ela nos engana. A gente acha, e aí é onde está o erro, a gente achar muito, que a pessoa quer ver a gente na academia. Não quer. A pessoa quer ver a gente dando opinião sobre
Estados Unidos. Trump. A vida da pessoa que mora aqui do lado tá muito mais para ouvir o nosso vereador da saúde ali, para me contar como é que tá as consultas. Então, muitas vezes a gente tem um afã de querer falar. É o grupo? Pra perguntar por que não quer sair. Quero dessa aqui que é de dia. Então, a gente quer muito falar sobre coisas, a gente tem muitas vontades. E eu entendo, mas às vezes a pessoa não está compartilhando. Então, toda vez que eu vou pensar alguma coisa, isso aqui interessa pra quem? É pra mim, é pra satisfazer o meu ego, é pra satisfazer um desejo pessoal, ou é para ajudar na construção da narrativa? Fernanda não vai ter nenhuma selfie. Claro que vai, gente. Tá aí, filtro, a gente fica bonito no Instagram. Mas a parte mais importante é a gente ter um norte. Saber aonde a gente quer chegar e o caminho que a gente precisa construir para chegar até lá. Fazer tudo solto, no feeling, às vezes não funciona. Então, o que é relevante na comunicação, principalmente na comunicação política, é o que interessa para o outro. Não entendi, desenhei. O que você quer falar? O que o outro quer ver? Seu conteúdo. Tem o meio do caminho. Não é só aqui, aqui pode ser só aqui, mas existe esse meio do caminho de relevância. E a gente precisa ficar com isso em mente para poder construir uma narrativa sólida e para conseguir chegar de uma forma assertiva no nosso público. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém? Ah, lá em cima. Pode voltar. Foi? Mais alguém? Bom, pessoal, para encerrar, vou fazer um merchan aqui com a professora Mayra Moraes. Nós temos um clube do conhecimento que chama Páginas Políticas, páginaspoliticas.com.br. Nós fazemos leituras, assistimos a filmes que tem, né, uma temática mais focada para a comunicação política e para a política em geral. Né? Então, é um projeto que a gente começou no ano passado, vai tomar agora no segundo semestre desse ano, para poder trabalhar essa troca de conhecimento. Né? Então, a gente tem encontros onde a gente entra online e discute o que a gente entendeu daquela obra, troca uma ideia muito bacana, enriquecedor, é grátis. É só acessar o Páginas Políticas, cadastrar o seu e-mail, que você vai receber aí um retorno da sua inscrição. Tá? Então é isso. Meus canais, meu site Fernanda Camargos com S no final.com.br e minhas redes sociais Fernanda.camargos com S. E é isso, acabou, gente. Doeu? Obrigada pela companhia, tá, gente? Só um minutinho. Ela falou que ia sair antes de acabar. Fernanda, obrigada. Pessoal, muito obrigada. Excelente aula. E sobre a fala? Bom. Sobre a fala. Sobre o quê? Você falou que usava a palavra fala. Tô esperando. Eu me perdi. Você deixou a frase no final. Era essa aqui mesmo. Falando pra caramba. Essa aqui. Ah, sua fala, relevante ao que interessa ao outro. É isso. Queria ver de novo, né? Agora você gravou, né? O pessoal tá querendo o negócio da hashtag Lula aí. Não, isso aí destruiu o meu negócio. Pessoal, muito obrigada. 2 recadinhos só. Segunda-feira nós temos meditação com o Rodrigo Rio, 19 horas, tá? Lembrando que é a última aula do primeiro módulo. Fernanda deixou aqui as redes dela, ela sempre responde, está sempre disponível. Páginas Políticas também está retomando um convite que a gente deixa para vocês. E nossa chefe Noeli mandou avisar que tem um café servido lá com bolinho antes da gente ir embora.